Fala pessoal, bom dia. Nós temos então aqui o Checkmate Anastácia, né? Nós temos 8 exercícios aqui do tema de mate aí da semana, Checkmate Anastácia. E um tema bem importante aí para se conhecer também, né? Então esse exercício aqui número 1, nós temos cheque com o cavalo. Veja a posição que o cavalo está aqui, né? Vai exercer uma função importante ali no checkmate. E aqui veja que nós temos o bispo dando um ataque duplo aqui, né? Nas duas torres, mas nós temos uma sequência de checkmate aqui, né? Torre cheque e aí torre H1, né? Veja como é importante aqui a torre na coluna, aqui a coluna aberta. As pretas ainda têm bispo H5, mas não adianta, né? Essa é a configuração então do checkmate Anastácia, né, onde o cavalo, né, impede a fuga do rei, que também está bloqueada por uma peça aqui amiga, né, uma peça da mesma cor. E aí a torre entra na coluna aqui, dando checkmate, né? Esse foi o exercício número 1, então vamos para o número 2. Brancas jogam. Aqui a gente tem um lance importante aqui, né? Não dá para capturar o bispo direto, porque tem duas defesas no caso, né? A gente só tem a torre, então não dá nem para capturar de torre, né? Porque vai cair né? O rei acaba capturando no fim, ali não funciona. Então nós temos um lance importante aqui que é dama G5, dama G5 afastando o rei da defesa, e aí depois sim a gente captura o bispo. Veja, reparem onde está o cavalo aqui na mesma posição, né? Bloqueando a fuga do rei. E aí a gente consegue aplicar o checkmate, né? A dama é obrigada a capturar. E aí a torre entra na coluna aqui, dando checkmate. Lembrando que o checkmate Anastácia não precisa ser uma torre, pode ser uma dama também aqui, né? Na coluna, né? E o cavalo bloqueando ali a fuga do rei. Então, checkmate, esse foi o número 2. Vamos para o número 3, então, próximo capítulo. Veja o cavalo como está, né? O cavalo defendido pelo peão aqui também. Que na verdade essa defesa no momento do checkmate aqui não faz diferença, né? Porque a gente não perde a iniciativa aqui, né? Dá cheque com a dama. E aí o cavalo fica naquela posição, né? Incômodo aqui para o rei das pretas. A torre entra dando checkmate. Esse foi o número 3. Vamos para o próximo. Número 4. Esse aqui tá fácil também, né? Cheque. E aí dama checkmate. Nesse exercício aqui, repare o seguinte. A gente está levando checkmate em 1, né? Então, o peão aqui em H5 está caindo. Se eu resolver, por exemplo, capturar o peão, eu levo checkmate, né? Então não funciona. Então, numa situação assim, onde eu estou levando checkmate em 1, eu não posso perder a iniciativa, né? Tem que sempre manter o rei sob ataque, né? O rei aí ou defender o checkmate ou aplicar um cheque, né? Aqui nós temos uma sequência de checkmate, né? Por mais que a gente esteja levando checkmate em 1, quando a gente joga cavalo cheque, as pretas são obrigadas a tomar uma atitude, né? A jogar com o rei, defender o cheque. E aí joga rei H7 e a gente consegue aplicar o checkmate aqui em H5. Vamos para o próximo. Nessa situação aqui, veja que a torre está cravada, né? A torre está cravada. Então a gente pode aplicar um cheque aqui. Cavalo D3 cheque. Rei poderia jogar C4 também. No caso de rei jogar C4, a gente entra com a dama dando checkmate também, né? Não tem casa de fuga para o rei nesse caso. A dama está defendendo o cavalo e atacando a fileira, então
Se jogasse rei C4 também não teria defesa. Então, rei H3 a gente consegue aplicar o checkmate em... Desculpa, rei A3 a gente aplica o checkmate em A1. Né? Veja a posição aqui do checkmate Anastácia de novo. Peão bloqueando a fuga. E a dama atacando a coluna. Próximo capítulo. Pretas jogam, exercício número 7. A posição do cavalo ali, aquela posição incômoda para o rei. Veja que nessa situação aqui, obviamente a gente sabe, né, que tem o checkmate Anastácia, mas teria uma possibilidade de ataque também, né, com o mate do corredor. O rei está trancado ali, né? Só que nesse caso aqui, a torre tem duas defesas, né? Então, se a gente capturar, a gente vai acabar perdendo peça, porque a gente tem dois ataques contra duas defesas, a defesa leva melhor, né? Se captura, daí torre toma, e aí dama captura, e a gente não consegue mais aplicar o checkmate. Mas olhando para o outro lado aqui, a gente tem um checkmate, né? Se a gente reparar aqui no ataque dama A2, rei toma, e aí torre entra no checkmate. Número 7. Vamos para o próximo, número 8. Essa aqui, no jogo, assim, se a gente não conhece o tema, se a gente está jogando, né, não é um checkmate tão simples de ver, né, principalmente para quem está começando, mas a gente tem checkmate em 2 nessa posição aqui para as pretas, né. Pretas jogam, então nós temos checkmate em 2, né. Na posição do checkmate Anastácia, exatamente. Veja que a gente tem uma grande desvantagem aqui, as pretas têm uma grande desvantagem material, né? Nós temos dama, torre, cavalo contra dama, torre, cavalo e 2 bispos, né? Então as brancas têm 2 bispos a mais nessa situação, porém a gente tem uma situação de iniciativa aqui, né? Uma situação de checkmate, né? Que é mais importante, né? Quando a gente cria uma situação de checkmate no jogo, não importa a desvantagem material, né? A gente está ameaçando ganhar o jogo através de ataque, né? Independente da questão material, que é o que está acontecendo aqui, né? A gente conhece o tema aqui, checkmate Anastácia, né? Então a gente pode aplicar um sacrifício de dama aqui no caso, né? A gente está abrindo a coluna do rei aqui, né? Veja que não tem opção, né? Porque a torre está defendendo a dama, então é obrigado a capturar com o peão as brancas, e aí a gente consegue entrar no checkmate, né? Naquela velha posição que a gente conheceu agora. Checkmate Anastácia. Por enquanto é isso, então. Um grande abraço a todos e muito obrigado.